comida, né, muito comercializada no período de fins de festa de ano, né, festas de final de ano, principalmente Natal. Só que nós nunca tínhamos visto, né, que animal era esse, não tinha uma imagem desse animal. Toda vez que toda vez que perguntava, né, a empresa costumava dizer que não tinha fotos de divulgação do bicho. Exatamente. No ano em que comemora 40 anos da chegada do produto ao Brasil, a BRF, dona da marca Perdigão, pôs fim a um mistério que durou décadas e mostrou a foto do animal em vida. Até então, a empresa costumava dizer, por meio de sua assessoria de imprensa, que não tinha fotos da divulgação do bicho. Então, se você quiser conhecer o famoso Chester de final de ano, vai no Google. Coloca assim, ele pesa 5 quilos. Então, assim, ele só vive por 2 meses. Então, realmente é muito curioso, né? E não entendi porque que eles demoraram tanto tempo para poder divulgar. Mas quero agradecer aí a presença da Leda, Mariana, por aceitar o nosso convite, né? É uma honra ter você aqui nos nossos estúdios. No nosso estúdio, né? Não nos nossos. Dá bom dia pro pessoal, Leda. Bom dia, gente. Gente, vou falar pra vocês. Adorei o convite, porque falar de relacionamento abusivo para mim é muito forte, porque eu tenho uma certa propriedade para falar do assunto, porque eu passei. Quando a gente passa por certas situações, a gente consegue ter a sensibilidade de entender o outro, né? Porque relacionamento abusivo é um assunto que muitas pessoas julgam, você fica porque você quer, você aceita porque você quer, mas não é bem assim. Quem passa sabe a dor, né, que é viver isso, mas a gente está aqui para desmistificar um pouco e para dar a luz, dar o caminho para quem às vezes nem sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. Está lá se matando, achando que está fazendo aquilo ali em nome do amor, né? Mas e na verdade no relacionamento abusivo, só pra gente poder entender, não significa que é só no relacionamento amoroso, né? Em todos os sentidos. É na família, é na amizade, é no relacionamento casal, né? Porque as pessoas, elas têm uma dependência muito grande. Empresa. Sim. O relacionamento, tudo que te faz mal. Sabe? Quando a gente começa a dizer sim para tudo, para todo mundo, para muita gente, a gente acaba dizendo não pra gente. Então a gente precisa se priorizar pro nosso bem, pra nossa saúde, porque se amanhã ou depois a gente não estiver aqui, a vida segue para todo mundo, né? E aí, se a gente tem que se cuidar é agora. Fabiano, avisando aí, lembrar aqui para todos que nós voltamos, conseguimos resolver aqui. Opa. Palmas para Marcelo. Estamos aí. Comenta aí, agradece ao Marcelo que resolveu esse problema. Então, se nós voltamos, eu quero ir lá. Eu quero dar bom dia pro meu povo que tá lá assistindo, que a gente não consegue ficar sem falar com eles, né? Peraí. Bom dia, Ana Lídia Antunes. Bom dia, Eduardo Oliveira. Bom dia, Evalda Nunes, bom dia. Deixa eu pegar aqui. Bom dia, Karine Tripari, Lídia Peçanha, Emanuel Soares, Kátia Manhães, galera assídua, Isabela Almeida, Júlia Pascoal, Rodolfo Santos, Patrícia Matias, Kissila Silva, Paulo Coutinho, Ellen Gomes, Camila Dutra, Herbert Rangel, Patrícia Isídio. Tem uma galera aí, olha, a galera tá entrando agora que já sabe que nós estamos ao vivo, estão nos olhando aqui, aqui, Leda, Fabiano, o garoto do tempo tá ali no cantinho, sejam muito bem-vindos, já dá para poder então hoje ter sorteio. A gente pulou essa parte do sorteio, porque não tava ao vivo. Né? Então nós ficamos aguardando, então o que nós vamos sortear hoje? A gente vai sortear 3 prêmios, um deles é o Combo da 30 Hamburgueria. É uma hamburgueria maravilhosa, agora nova da cidade de Campos. Um abraço lá pro Igor, pro Ian. Abraço, Igor e Ian. O kit de doces da Lara Doceria, também maravilhoso. E a caneca personalizada do Papo Cabeça. Pra você tomar aí seu café. Tem que fazer o quê? Sua cafeína. Tem que fazer o quê pra poder participar do sorteio? Só comentar no Facebook, dar seu bom dia, sua sugestão ou sua pergunta pra nossa convidada. E é isso. E vai estar concorrendo. Eu vou correr lá pra botar meu nome, gente, que eu quero ver. Eu também quero. Olha aí. Então você pode participar, colocar aí, falar conosco, dar sua sugestão, fazer sua pergunta. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento abusivo. Né? Eu acho que é um tema que está muito agora, um tema que sempre foi importante,
mas é um tema que está sendo muito falado nesse momento por conta de vários casos, né, de repercussão nacional que nós temos visto. São dados, né? A gente não tira isso, né, de opiniões ou do que a gente acha. São dados realmente que mostram um aumento dessa violência doméstica agora no período de pandemia. Só o Brasil registrou 648 feminicídios no primeiro semestre de 2020, ou seja, 1,9% a mais que o mesmo período lá em 2019. Então, de acordo com o levantamento, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levanta, né, esses dados e divulga, houve um crescimento de 27% das denúncias de violência contra a mulher. De abril a março de 2020, também comparado ao ano passado. Então, isso é um dado muito alarmante, significativo. E eu costumo dizer que isso tem que começar lá na criação, né? A chave está aí. Eu acho que eu, como educador, entendo, né? Sou pai de duas mulheres lindas. Beijo para minhas filhas aí, Maria Luísa e Mariana. E a gente ensina os filhos, né, principalmente quando é homem, a respeitar uma mulher, né, desde pequeno. Independente, né, seja a mãe, seja a prima, seja a tia, seja a coleguinha. E isso eu até coloquei hoje um post no meu Instagram da alegria que eu tenho quando a gente vê os pais participando da educação dos filhos. Hoje eu acredito que tudo vem dessa educação. A gente tem que dar passos importantes na nossa sociedade, mas eu acho que o primeiro passo, quem tem que dar é a família, nessa educação das suas crianças, para que se tornem jovens respeitosos, para que se tornem jovens que realmente saibam se portar, saibam se comportar numa sociedade, saibam respeitar tanto as diferenças, né? Porque a gente ainda vê que absurdamente a gente ainda consegue ver casos de racismo no nosso país, né? Então a gente precisa ainda evoluir muito nessa questão do respeito às diferenças. E eu acredito que isso começa na educação das nossas crianças. Além de lidar com medo de se infectar com o coronavírus, o sexo feminino, infelizmente, está sofrendo com mais um problema durante a pandemia. A agressão física não é a única forma de violência contra as mulheres. Há a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. Relacionamento abusivo, todas elas são consequências de um relacionamento abusivo. Só que uma parcela das vítimas não consegue identificar que está vivendo esse tipo de relação com seu companheiro. O relacionamento abusivo é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física e ou emocional. A relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular e controlar o outro. Por exemplo, controle do uso de roupas, amizades, redes sociais, ciúme excessivo e vitimização. Fala um pouquinho, Laura. Bom, a gente vamos começar o nosso papo. A gente está aqui com a convidada Leda Mariana Gomes. Ela é dona de uma história, né, de superação, motivação para todos que conseguem, que têm a oportunidade de ouvir o que ela está falando, né? Leda, né, é empreendedora e coach de vida para mulheres, certo, Leda? Isso aí. Sua missão é ajudar mulheres a desenvolver autoestima e amor próprio, descobrindo a sua verdadeira identidade. É por aí? É por aí. Seja bem-vinda, Leda. Obrigada, gente, pelo convite. É muito importante falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes acham que a autoestima é só gostar do que vê no espelho. Mas não é. É se respeitar, se amar. É muito difícil para a mulher que vive um relacionamento abusivo e ela é tão agredida psicologicamente e emocionalmente que ela acaba acreditando que ela é aquilo tudo de ruim e ela vai acabando ficando doente, acaba que vai adoecendo. Então, assim, eu costumo muito dizer, até sobre a Fernanda, ele falou um monte de coisa sobre relacionamento abusivo, mas muitas mulheres se apegam a seguinte a seguinte palavra da Bíblia, né? O amor tudo suporta, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque o amor, ele nunca vai morrer de morte natural, nunca. Só que, assim, a Bíblia, quando ela se refere a amor, né? Ela não quer dizer que você tem que suportar desrespeito, agressão, mentira, engano, até egoísmo. Amor é respeito. Sim, principalmente.
sabe? O amor tudo suporta é a pobreza, são as dificuldades, é a doença, sabe? Só que tá tudo tão invertido que as pessoas acham que tem que aceitar tudo. As não, pessoas porque eu casei, eu tenho né? que fazer. E aí tá ali morrendo, gerando doença, porque a depressão, a tristeza geram doenças. Eu também tive câncer, né? E eu posso dizer claramente para vocês que o meu câncer foi gerado a partir de um relacionamento abusivo. Ah, mas na sua família tiveram casos. Eu fiz todos os testes genéticos. E todos os casos que foram na minha família, cada um tinha uma questão. Ou era obesidade, ou vivendo um relacionamento abusivo, ou sedentarismo. 85%, perdão, dos casos de doença de câncer somos nós que trazemos para a nossa vida. Apenas 15% são fatores genéticos. Então, tudo que a gente anda aceitando à nossa volta acaba entrando no nosso corpo de uma forma diferente. E o corpo da gente grita, pede por socorro. Só que a gente está ali se entregando, dando o melhor de nós. Sabe qual é o problema? É que a mulher, muitas vezes, ela acha que o homem vai mudar. E aí ela fica tentando. E o problema do homem é que ele acha que a mulher nunca vai embora. Só que uma hora isso vai acontecer. Então, assim, a minha intenção ao falar de relacionamento abusivo não é destruir casamento, pelo amor de Deus, não é nada disso. Muito pelo contrário. É para dar uma chacoalhada nesses homens que estão aí, que não dão valor nenhum para a mulher que tem em casa, sabe? Depois que perder, vai falar, caramba, não acredito que eu fiz. Tá na hora, é agora, a vida é uma só, a gente tem tanta coisa para desfrutar junto, bem, mas a gente tem pessoas que estão ali enganando, mentindo, vivendo vida dupla, só fazendo mal para a família. Gente, projeto de Deus é família, sabe? É união, é amor. E o que está acontecendo? As pessoas se perdendo cada vez mais, buscando estar na rua, buscando momentos que no dia seguinte vão acabar, sabe? Destruindo as suas famílias. A minha briga é por isso, é mostrar para as mulheres que elas se amam, que elas têm que ser livres para ser felizes. Realmente, é o que a gente estava falando, você trouxe uma citação muito importante da Bíblia, quando fala de amor, né? E eu tenho percebido muito isso, como que a gente tem invertido, né? Tá tudo como trocado. A gente tem interpretado da forma que a gente quer, né? Aquilo tem pessoas que têm esse dom de interpretar como eles querem aquilo que você fala. E na verdade, quando a gente fala de amor, a gente esquece que a palavra amor, ela já traz consigo respeito, ela já traz consigo tantas outras coisas que é preciso ter e que simplesmente não é suportar a dor, não, é suportar mesmo dificuldades, que o casal vai passar por dificuldades. Lógico, não tem vida perfeita. Vou fazer 24 anos de casado. Um salve, gente! Um beijo aí pra minha esposa. Que venham mais Ludmila. 50. Então, agora, dizer pra você, eu casei aos 18 anos. Dizer pra você que a nossa vida foi fácil? Não foi. Foi difícil, sim. Realmente o amor suportou a dificuldade, o amor suportou a dificuldade financeira, o amor suportou a dificuldade de um entender o outro, o amor suportou as diferenças que nós temos entre nós, né? Ela é de uma maneira, eu sou de outra. Isso o amor suportou, né? Agora, uma coisa é o amor suportar a violência, outra coisa é o amor suportar falta de respeito. Aí essa frase realmente não combina. Exatamente. Não tem que ser usada dessa maneira, né? E vale lembrar que também o nosso assunto todo que a gente for abordar durante o programa não é generalizar a todos os homens, entendendo, né? Não, isso eu preciso muito falar. Os homens não mudem de estação de rádio, porque nós não estamos falando de todos, mas a gente também não pode deixar de falar daquilo que acontece, né? Inclusive, Fernando, nós como homens aqui temos a obrigação de falar, né? Só que a mulher que tem que falar sobre isso. Não. Tem mulheres, tem homens também que passam por relacionamentos abusivos, gente. É porque é muito maior com a mulher. Com a mulher, claro. Sabe? E o que você falou é muito importante. As pessoas falam, você não gosta que você fica criticando os homens. Não, muito pelo contrário. Tem homens e mulheres e mulheres. Sabe? O que a gente precisa. Quando o Fabiano falou que tem que ensinar as crianças desde cedo, muitas vezes os pais querem ensinar falando. Só que eles estão tendo atitudes dentro de casa que os filhos estão vendo. Né? E é pelo exemplo que a gente consegue, né? E as crianças são espelhos, né? Eu digo isso, Leda. E eu tenho falado muito isso nas nossas escolas. A questão do exemplo. Não é só o exemplo da violência, né? Mas o exemplo da mentira. Olha, fala que eu não estou em casa. Uma
uma coisinha que você pensa assim, entra não, mas meu pai, como minha mãe criança. falou pra poder dizer que eu não estou em casa, que ela está em casa, mas é pra Aí ele mentir. vai achar que é normal. É Aí comum, começa, não é normal. começa. Ou essa quando a mentira. criança está acompanhando o pai pelo trânsito, o pai passa no lugar, chega para a mãe e fala que não, eu vim direto. A criança viu que ele não foi direto. Aham. Então ele vai começando a associar que esse tipo de coisa é normal. E aquilo vai entrando, Aquilo vai vai formando entrando. uma crença Aí naquela quando ele chega na criança. escola, ele fala pra professora a mesma coisa que ele ouviu o pai falando pra mãe. Então ele vai criando uma ideologia de que aquilo que o errado é certo e o certo é errado. Exatamente. E realmente, assim, hoje a gente tem visto, né, muitos casos a nível, né, nacional, mas voltando assim um pouco à nossa realidade aqui, terrena, né, simples mortais, que a gente não consegue, né, olhar pela mídia. Como que a gente consegue, assim, você consegue nos dizer, assim, como que a gente consegue identificar, como que as mulheres ou os homens que estão nos ouvindo, eles conseguem identificar que estão vivendo um relacionamento abusivo? Tem algo que fica nítido? Tem alguma coisa que dá para perceber já de imediato? Então, o relacionamento abusivo, ele nunca começa com agressão. Isso aí é clássico. As pessoas pensam que relacionamento abusivo é apanhar. Não, isso está muito além. Isso aí já é no desespero do negócio último lá. estágio, né? Exatamente. O penúltimo, porque o último é a morte. Porque as pessoas falam assim, cão que ladra não morde. Mentira, eles só estão criando coragem para fazer. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com os sinais. Começa com, você não pode falar com ninguém, com fulano. Porque eu te amo demais, eu faço isso porque eu te amo demais. E aí a mulher frágil emocionalmente, muitas vezes, porque tem uma dependência emocional, porque sentiu falta em casa de um pai chegar e falar, viu, você é maravilhosa, eu te amo, você tem seus defeitos, mas a gente tá aqui junto. Às vezes ela se sente abandonada lá na infância, e aí ela se agarra a qualquer coisa que ela fantasia que vai ser um relacionamento maravilhoso, né? E quando ela começa a viver aquilo, ela nem consegue sair, porque ela tá tão dependente emocional daquilo ali, que ela vai ficando. E quando vai ver, já tá totalmente detonado, o emocional dela, a saúde dela. Porque tá tudo linkado, não tem como, Você pensa só, por exemplo, eu sou pai de duas meninas, duas mulheres, né? Uma já tem 22 e a outra tem 19 anos. Então, você acha que se ela vê eu batendo, se eu sendo violento com a mãe dela, né? Ou seja, é o que ela vai ter, é isso que ela quer para a vida dela? Por mais que ela repudie a sua atitude, ela vai atrair isso para a vida dela, porque você é o pai dela, o amor da vida dela. Você está fazendo isso com a mãe, a referência. Aí, no primeiro momento, ela vai falar assim, nossa, se meu pai, que é meu amor, faz isso com a minha mãe, que ele ama, o que os homens na rua vão fazer comigo? Só que aí ela acaba entendendo que aquilo ali é amor, porque o pai e a mãe estão ali dentro de casa, então aquilo é amor, então ela acaba aceitando essa reação lá fora, porque ela vai estar tão íntima dessa situação que ela vai achar que é normal. Né? É comum, gente. Hoje em dia é muito comum, mas não é normal. Para os nossos ouvintes entender, né, o que a gente está falando, porque hoje até os veículos de comunicações têm uma propaganda, não sei se ainda continua na televisão, falando sobre os sinais e as frases, né, dando um alerta sobre os relacionamentos abusivos pelo alto índice que tem hoje, né, durante essa pandemia. E eu vou falar algumas frases aqui para você identificar de um relacionamento abusivo. Você é louca, vá se tratar. Você nunca vai ser mulher de verdade. Você nunca vai encontrar outra pessoa porque você é feia. E tem aquela clássica, né? Ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai te querer como eu te quero. Quase acreditei. Ainda bem que você não acreditou. Pra que você vai se arrumar se você só vai ali, né? E você é obrigado a manter relações, né, só com aquela pessoa. Você não pode ter amizade, você não pode ter rede social, a sua vida passa a ser controlada e enfim. Porque são alguns sinais. Se você conseguir, se a mulher tem tudo isso na cabeça de um homem manipulador, ele perde o controle dela. Então, por exemplo, por que você vai contar da nossa vida para as pessoas? As pessoas só querem o nosso mal. Tem coisas que realmente são só para casal saber. Mas tem muitas coisas que ele não permite que você fale, porque sabe, cara, se ela falar o que eu faço com ela dentro de casa, ela vai despertar e ela vai me largar. Isso. E na verdade, o que acontece? Esse controle, que não entendo porquê, né, essa palavra, esse controle. Ninguém tem que ter controle sobre a vida de ninguém. Né? Acho que cada um tem que ter o controle da sua própria vida. É óbvio que existe uma parceria, existe, né, um sentimento de união, mas isso não tem, essa palavra controle, a gente tem que desistir dela, né? Mas eu queria falar com o pessoal aqui do Face, que está falando muita coisa aqui, olha. Só a própria pessoa é capaz de mudar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um pessoal que está comentando. Não, eu estou no mouse. O mouse é do outro computador.
Amor e violência não são compatíveis. Faço 15 anos de casado no dia 16. Aí, Lígia, parabéns. Respeito é tudo. Exemplo é tudo. Liberdade para ser feliz. Casamento também pode ser feliz desde que a pessoa preste. É verdade. Por isso nós temos que saber escolher. No dia... Cadê? Eu fiz 8 anos de casado no dia 8/12, no nível do meu diretor. Aí, ó, no dia do meu aniversário. Parabéns, Ana Cristina. E fora que quem tem filhos afeta demais os pequenos essas atitudes de relacionamento abusivo. Com certeza, isso atinge a família toda. Tem que ter amor para superar tudo. Pequenas atitudes dos pais influenciam tanto uma criança que eles nem imaginam, verdade. O Marcos está dizendo que a minha filha me vê como espelho. Graças a Deus, Marcos, a Sara tem uma família linda e você e a Evalda são realmente espelho para ela. Tenho tanto atitudes boas quanto as atitudes ruins, certo? Os filhos se espelham. Conheço também muitas mulheres abusivas. Sim, também existe temos, muito. Né? O que acontece, o gente? ciúme, a posse. O relacionamento abusivo, o agressor, digamos assim, ele não é assim porque ele quer. Porque a infância dele foi totalmente detonada. Então ele aprendeu aquilo ali. Como que ele vai amar se ele nunca recebeu amor? Eu não tô defendendo, sim, tá? Tá errado. A gente precisa entender... Tá puxando da onde vem isso. Da onde vem, porque isso não acontece do nada. Não é porque o cara não presta, é porque ele passou. Imagina o que o cara recebeu pra quando fazer o que ele faz. Ele teve um espelho. A questão é que a pessoa não quer buscar ajuda. Exatamente. A pessoa não quer aceitar aquilo. Passa por 500 relacionamentos, destrói a vida de todas as pessoas, mas não busca ajuda. Não, eu hoje sou uma pessoa muito melhor. Aonde? Que não, só detona os outros. O Eduardo tá falando aqui que, acho que independente do gênero, quando a pessoa não é feliz consigo mesma, ela tende a obrigar o outro a suprir essa felicidade. Daí pra frente é só pra trás. Realmente. Com certeza. A gente precisa entender que nós temos que estar felizes e completos conosco mesmo. Quem vier tem que complementar, tem que fazer a gente transbordar. Tem gente que pensa, eu quero a metade da laranja. Gente, a gente tem que ser inteiro, porque metade nenhuma consegue completar o outro. Sabe? Mas eu faço 50%. Não, você tem que fazer 100%. Você tem que dar o seu melhor, porque você vai receber. As pessoas entendem que casamento é assim, eu vou casar para ser feliz. Lê do engano, gente. A gente casa pra fazer o outro feliz. Lê do engano, lê da Mariana. Tá vendo? É tipo quase. Eu não quero cortar o barato, mas o assunto tá muito bom. Só que a gente precisa dar um intervalo aí comercial e não saia daí que nós já estamos voltando. Fiquem ligados. Aqui na Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Dez horas e 32 minutos. Sua conta de luz pode estar mais cara do que uma prestação dos equipamentos de energia solar. Não acredita? Então fale com a Eletricampus e faça um orçamento. É rápido, fácil e de graça. Ligue ou chame no WhatsApp 3033-2213. Energia solar não é para o futuro, é para agora. Eletricampus, instale e homologa. Você não tem trabalho, só economia. Eletricampus, 3033-2213. Eletricampus, energia solar para todos. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Tenha menos uma preocupação no final do ano e use o seu 13º salário para negociar o débito da sua conta de água. Você pode optar agora mesmo pelo parcelamento em até 60 vezes, retirar até 100% dos juros e multas por atraso e ainda tem 100% de isenção do valor de religação, caso esteja cortado. Entre em contato com a Águas do Paraíba pelo WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas, chat interativo ou 0800 772 0422. Escolha ter mais tranquilidade no seu dia a dia. Águas do Paraíba, empresa do Grupo Águas do Brasil. O que você consegue fazer em 40 minutos sem parar? Please don't stop the music.
A Folha FM consegue fazer você mais feliz. Folha sem parar. Folha sem parar. 40 minutos de música sem intervalo. De segunda a sexta, às 3h20. 40 minutos de música sem parar. Sem parar. Folha sem parar. Please don't stop the music. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 98,3. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. E voltamos aqui direto dos estúdios da Folha FM 98.3 com o seu programa Papo Cabeça, hoje com o tema relacionamento abusivo. Estamos aqui com a Leda Mariana, que está nos trazendo grandes experiências, né, o que ela já passou, o que ela viveu na pele. E eu tenho também, Leda, muita gente comentando aqui na página do Facebook da Folha, porque a gente já sabia que seria um tema, né, que é um tema muito importante, mas um tema delicado, um tema polêmico. Então eu queria responder aqui a pergunta do Pedro Henrique, que ele fala assim: sendo amigo de uma mulher que passa por um relacionamento abusivo, qual a melhor forma de auxiliar? Como o nome dele? Pedro. Pedro, bom dia, Pedro. Então, meu querido, a sua intenção é maravilhosa. Só que se ela não quiser mudar, você não vai poder fazer nada. Você pode dar um colo, você pode falar, mas eu costumo muito dizer que nós somos as únicas responsáveis por nós. Se a gente não sabe o que fazer com isso, se a gente não sabe quem a gente acaba aceitando menos. Ela tá... Você, assim, eu não digo que você não precisa ajudar ela. Você pode ajudar ela, sim. Apoiando, encorajando. Encorajando. Só que ela tem que entender que ela precisa mais dela do que qualquer pessoa. Ela precisa sair dessa situação. Entende? Por mais que pareça ser difícil, ela precisa saber quem ela é. A falta de amor próprio acaba fazendo com que isso aconteça. Talvez ela tenha escutado tantas coisas que denegriam a imagem dela, que humilhava ela, que talvez ela mesma não acredite nela, no potencial dela, na mulher incrível que ela é, que eu tenho certeza que ela é uma mulher incrível. Então, assim, o que eu posso dizer pra você é que você encoraje ela... Até que tome cuidado, porque mas senão... com muito cuidado, porque quando a mulher tá vivendo um relacionamento abusivo, ela tá muito frágil emocionalmente e o abusador, ele consegue manipular. Ela pode estar brigada com ele e chorar as pitangas com você, e aí ela concorda, tá tudo certo, você deu maior força pra ela, só que ele manipula, ele faz com que você saia como errado e aí você acaba perdendo a sua amiga. Ela lá na frente pode até separar e falar: cara, você estava certo, eu não conseguia ver, porque ela ainda não se libertou. Ela precisa querer, ninguém muda ninguém. A pessoa abusada, geralmente, ela tem dificuldade de reconhecer como tal, né? Sim. Mas uma informação importante que o programa pode deixar para todos os nossos ouvintes, que especificamente para a mulher, existe uma central de atendimento à mulher que funciona 7 dias por semana e 24 horas por dia pelo número do telefone 180. Então aí, Pedro, já também aí tem uma dica aí, né? Porque as mulheres têm esse recurso de chegar até a central de atendimento. A Isabela está dizendo aqui que algumas atitudes abusivas aparecem silenciosamente, com certeza. A Luciana está dizendo que muito homem bipolar. Tem isso, Leda? Não só homem quanto mulher. Não só homem quanto mulher. O que acontece? Os valores estão todos trocados, sabe? Então, assim, no momento, eles acham que eles querem uma coisa, depois querem outra, porque nem eles sabem. Eles também não se conhecem. A falta do conhecimento gera isso. Na verdade, isso não é gênero, né? Isso é pessoa, né? É pessoa. Independente de ser homem ou mulher, você primeiro precisa se conhecer. Primeiro você precisa se amar. Se cuidar, né? se tratar, se amar. Quando você se respeita, automaticamente você acaba fazendo isso pelo outro. Mas sem se conhecer, se você nem se respeita, nem sabe quem você vai acabar aceitando qualquer coisa, sabe? Porque você acha que é aquilo que você merece. A Amanda tá falando que no começo do meu relacionamento eu era extremamente ciumenta e controladora. Posso fazer uma pergunta pra Amanda? Será que ela vai responder? Não sei. Por que a Amanda era extremamente ciumenta e controladora? Porque certamente, eu digo com quase 99% de certeza, que a Amanda na infância viu alguém bem próximo dela trair. Então ela achou: poxa, se fulano fez,
vão fazer Alguém comigo. pode fazer isso comigo. E ela falou aqui, ó, graças a Deus consegui superar essa insegurança buscando ajuda e hoje em dia temos um ótimo relacionamento, de muito respeito e muita parceria. E o nosso primeiro filho está... Peraí. A caminho. Está a caminho. Que linda, parabéns. Amanda, que bom que você conseguiu superar isso. Não tem como haver amor onde não há respeito, carinho e afeto. Amor e violência não podem estar no mesmo ambiente. Não combina. Não combinam, É o né? inverso. A Dani fala sobre amor próprio. O Rodolfo fala: o amor é a base de todo e qualquer sentimento bom. Se não somos ensinados no amor, tudo se torna abusivo. Verdade. A Angélica está dizendo que, na minha opinião, o casamento é uma felicidade conjunta. Não acho que seja para fazer o outro feliz, e sim ser feliz com o outro e vice-versa. Sim, mas só que as pessoas criam uma expectativa, não, eu vou casar para ser feliz. né? E aí pensa só nela. E acaba não olhando, não reparando os detalhes que o outro precisa. Sabe? Realmente é um conjunto, mas você precisa se doar muito. Né? Ah, mas é ele que tem que fazer. Se ele quiser que dê certo, ele que se vire. Ou ela que tem que fazer. Não, são os dois. Mas dê o seu melhor. E o Marcos está dizendo aqui também uma coisa bem interessante, que há também um comodismo financeiro. Muitos não se separam por causa da partilha de bens, os filhos vêm depois, né? Sabe o que acontece em relação a finanças? É muito importante falar sobre isso. Geralmente, quando com os casais eles se casam, não trabalha não, fica cuidando das crianças. E aí a mulher acaba deixando de estudar para se dedicar à família. E aí passa-se 20 anos e ela não fez nada profissionalmente, e aí ela fica realmente com medo. Como que eu vou fazer agora? A idade já chegou, como que eu vou recomeçar com uma criança? Eu dependo financeiramente. Então, assim, isso é um assunto que ele tem que ser muito conversado. Tem gente que não fala sobre dinheiro no casamento. Tem gente que nem sabe quanto o marido ganha. Não compartilham. Não compartilham. E isso precisa ser muito trabalhado, muito claro no relacionamento. Porque você precisa passar para ele, olha, eu até posso abrir mão, mas como que vai ficar a minha situação? Vocês têm que conversar muito abertamente, porque é horrível, gente, você querer comprar algo, você não tem que ficar totalmente dependente, sabe? E isso não faz bem. Eu tinha uma grande amiga, e que ela... Tenho, né, uma grande amiga que ela sempre disse o seguinte: meu primeiro casamento é com o meu trabalho. Primeiro, ela não conseguia entender que ela entraria num relacionamento se ela não fosse realizada profissionalmente, como mulher, e fosse dependente dessa situação, né, com o homem. Eu não sei se isso acaba se tornando algo, né, negativo para todas as mulheres. Nem tem gente que não se importa com isso. Tem gente que talvez necessite dessa independência, né? A independência, eu acho que ela é fundamental para a gente poder ter a liberdade de fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que estar com o outro não por conta de dinheiro, porque a gente é feliz e quer fazer o outro feliz e está feliz naquela relação. Mas o que acontece muito, não só quanto com o homem quanto com a mulher, que muitas vezes, por que um casamento não dá certo? O cara trabalha, a mulher trabalha, quando vai ver, subiu a montanha errada, tá sem ninguém em volta, porque só focou no trabalho. O trabalho é maravilhoso, é importantíssimo, mas você precisa dar atenção para as coisas que realmente têm valor. E isso a gente tem percebido muito após essa pandemia, né? Muita gente tem, né, perdido pessoas muito queridas de forma muito rápida, sem poder ao menos dar um adeus, e estão acordando para pensar, né? Ou seja, estão voltando e realmente eu acho que tem coisas que são tão muito importantes, mais importantes, né? E que a gente até não tem dado valor, né? Mas Exatamente. a Amanda respondeu sua pergunta. Além de algumas traições vivenciadas no âmbito familiar, eu também colocava o outro acima de mim, como se ele fosse mais importante que eu. Exatamente. Eu disse com certeza para ela, porque assim, todas as palestras que eu dou, sempre tem alguém... Eu sempre faço esse questionamento lá, eu faço uma brincadeira e eu pergunto, quem aqui se considera ciumenta, muito ciumenta? Meu Deus, aí o povo começa a levantar, né? E aí a gente chega na questão, da onde vem isso? E aí as mulheres começam a chorar, meu Deus, é isso mesmo. Eu falei, o que fizeram com você não foi culpa sua, entende? As mulheres acabam se culpando, achando que aquilo ali era normal e levam para a vida. Então, assim, a gente precisa ressignificar. Eu uso muito a regra 10-90. 10% é o que me acontece e 90% é como eu reajo ao que me acontece. Então, assim, se você viu uma traição, aquilo passou, não leva aquilo ali
como uma culpa, leva como aprendizado. Pô, deu errado, não deu certo, não quero isso pra minha vida. Vou fazer diferente. E nem se vitimizar por isso, né? Não, isso. Gente, não tem nada pior do que gente que se vitimiza, pelo É amor uma de frase Deus. que eu tenho falado bastante nos últimos dias, assim, existem pessoas que entram na sua vida pra você não ser igual a elas. Exatamente. Ela vai ser o exemplo pra que você não ser exatamente como ela é ou como ela fez, né? E Leda, depois que essa mulher se livra de um relacionamento abusivo, você viveu um relacionamento abusivo. Então você vai poder falar por você. O que ela deve fazer para não entrar em outro? Não se vitimizar, não se martirizar, não achar que todo mundo é igual e levar como aprendizado. Poxa, se eu escolhi daquela forma, eu permiti que aquilo ali foi acontecendo, quando acontecer algo parecido, eu já vou ligar a sirene. Epa! Ah, mas é bonitinho, ele tá com ciúmezinho. Não, calma aí. Você já sabe que o caminho não vai... Porque a gente muitas vezes atrai o que precisa ser curado em nós. Muitas vezes a gente atrai o que precisa ser curado em nós. Então, talvez, até pra mulher mesmo que tá vivendo um relacionamento abusivo, ela precisa buscar ajuda pra tratar o porquê que ela aceita aquilo ali. Porque, com certeza, isso tá vindo lá da infância. De progresso, né? Com certeza. O Eduardo tá falando que acha super certo, sensato, querer fazer algo feliz, mas alguém feliz, mas não às custas da felicidade própria. Felicidade se soma e não se divide. E os homens estão aí, ó, participativos. Isso aí, eu gosto disso. Tá associado também, Leda, até que às vezes as pessoas se sentem culpadas por terminar um relacionamento abusivo pela crença que elas poderiam ter se esforçado, né? A pessoa fica assim, não, eu acho que eu tô errado, então eu preciso melhorar, né? E aí a dificuldade de sair desse relacionamento, que a pessoa se sente assim, não, o problema tá em mim, eu preciso me esforçar mais, então ele quer que eu faça isso, que eu mude, então eu vou fazer isso. E acaba que isso vira um ciclo interminável sem fim, né? E você tá falando da minha história, praticamente. Porque o que acontece? Eu vim de uma separação e aí eu falei, nossa, agora se eu me relacionar com alguém, eu vou fazer de tudo pra ser perfeito. E aí eu me entreguei de uma forma que eu nunca tinha feito e eu passei até pelos meus princípios. Falei, isso é demais. Mas eu acabei cedendo porque eu criei na minha cabeça, eu acreditei na frase de que o amor tudo suporta. Sabe? Uhum. Por isso que eu bato muito nela. A gente precisa parar com essa bitolação. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja vivendo relacionamentos totalmente tóxicos, mas não pode separar. Deus não quer que a gente viva em sofrimento, não. E a gente fica querendo buscar não, porque ele vai mudar, eu vou fazer minha parte. Não, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E eu tava falando aqui, né? Eu tô lendo os comentários aqui, assim, eu fico muito feliz quando vocês participam do programa, quando vocês colocam, né, a opinião de vocês. Então, a gente vai acompanhando aqui. O Carlos Vanderlei, lá do Xexé, tá dizendo que eu acredito que os sinais já aparecem no namoro. Com toda certeza, com toda certeza. Mas a paixão deixa as pessoas cegas para os detalhes, né? Exatamente. O problema é que os relacionamentos de hoje em dia não têm a fase de namoro. Se conhecem e se casam. O namoro é o tempo probatório para o casamento. Se não deu certo ali, não dará certo no casamento. O casamento não muda ninguém. Tá tudo muito... As pessoas... na verdade, o casamento não muda ninguém. As pessoas que mudam. Na verdade, as pessoas mudam. Porque assim, elas se investem para conquistar, mas elas não mantêm o mesmo esforço para manter aquilo ali. Sabe? Conquistei, agora tá tudo certo, vambora. Pegando esse gancho aí do caso Vanderlei, eu fiz uma enquete ontem, né, nas minhas redes sociais, falando sobre o tema de hoje. E uma das pessoas que me segue, que eu também conheço, ela disse que ela sofreu 7 anos um relacionamento abusivo. Só que no início tudo era um mar de rosa. O abusador, ele consegue mexer no seu psicológico de uma forma que ele se faz de coitadinho pra você se achar como errado. Ela tá me dizendo aqui, ela respondeu dizendo que no começo era um mar de rosa, ele era o príncipe encantado, que ela não teve esses sinais, que depois que ela entrou, que ela mergulhou, que ela foi perceber e ver. A manipulação. Que era exatamente. Aí aproveitando essa pergunta. Tem um gancho, isso tem um quê de psicopatia também, tá? Meu Deus. É sério. É sério. E os próprios psicopatas não se conseguem ver psicopatas, sim. né? E é isso que eu quero perguntar a você. A pessoa que causa o abuso psicológico, ela sabe o que faz? Muitas vezes sabe. Muitas vezes sabe. E ela já aprendeu como que manipula, ela já aprendeu a fala, o que tem que fazer. Porque muitas vezes a pessoa vive um relacionamento abusivo e fez isso com todos os relacionamentos. Então ele já sabe o ponto fraco, ele já sabe o que falar. Entende? Então, na verdade, isso não vai ser o primeiro relacionamento dele, não, né? Ele se empoderou daquilo e ele vai fazer isso em todos os relacionamentos. Que aquilo ali que faz ele mais homem.
Porque ele já teve Teu vários domínio. relacionamentos, só muda a pessoa. Exatamente. Mas os relacionamentos são abusivos. Exatamente. Porque ele não mudou. Não vai ser feliz com ninguém. Ninguém, nem a mulher, nem o homem. Ninguém vai ser feliz se continuar repetindo isso porque tem alguma coisa errada. Não é possível. Entende? Mas ninguém quer buscar ajuda. A gente quer sempre culpar o outro, né? Mas ninguém quer buscar ajuda. É verdade. Nossa primeira reação é sempre dizer que o outro que é o errado, né? E a gente não aceitar os nossos próprios erros, né? Tem um livro que eu vou até indicar para vocês aí, O Poder da Autorresponsabilidade. A gente precisa ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida e responsabilidade emocional sobre a vida do outro. Isso anda faltando muito, sabe? A gente se vitimiza e quer culpar o outro, mas ninguém erra sozinho. Ninguém tropeça numa montanha. Começa das pedrinhas. Entendi. Bacana, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente está falando, né, associado tanto, a gente está falando muito das mulheres, que é um número maior, mas também existe o relacionamento abusivo para homens. Mas no caso de homens que fazem esse tipo, que se empodera, né, desse tipo de manipulação, que comete, né, que faz o relacionamento abusivo, você acha que eles trazem históricos também de terem sido abusados, de serem infiéis ou de qualquer coisa certeza, assim, que eles carregam dentro deles, que eles escondem para esconder, na verdade, o que eles carregam, eles se tornam empoderados assim para tornar a pessoa a culpada e a vítima, né? Sabe o que eu ouvia muito? Eu era muito humilhada, né? Eu permitia que ele me humilhasse, porque eu que permitia. A gente precisa ter essa consciência. E uma vez ele falou assim, eu precisava te humilhar para me sentir melhor que você, porque eu me sentia muito inferior. Isso é o que acontece com quem tenta te diminuir. É o medo da fragilidade, né? Porque tem muito isso na masculinidade. De você, na verdade, assim, quando a gente fala, nem todos os homens são assim, ou nem todos os homens cometem essas coisas, mas eu acredito que todos os homens, pelo menos, deveriam se desfazer dessa masculinidade, porque esse medo de ser frágil te impede de muitas coisas. Homem chora, né? gente. Né? Aquela frase que muitas vezes a mãe fala pro menino, na bebê, tá chorando porque homem não chora. Chora sim. Aí fica guardando aquela coisa e acaba, sabe? Muitas vezes, o cara que é abusador, o cara que é agressor, ele viu a mãe apanhar. Sabe? Ele apanhou muito. E aí você buscou um gancho que eu também queria te perguntar. Na sua opinião, né? Como podemos criar as meninas hoje para que elas não se submetam às relações abusivas e os meninos para que eles não se tornem abusadores? É o nosso maior desafio hoje. Essa geração. Em cima de uma realidade de tudo pode, em cima da realidade de uma liberdade total. Não, eu tenho uma filha adolescente, você hoje é mãe, que eu vou te falar. Eu ia te perguntar sobre isso. Mãe, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Não, gente, eu já tive essa coisa de adolescente rebelde também, sabe? Só que quando a gente adquire maturidade, a gente acaba percebendo que nós criamos os nossos filhos pro mundo, não pra gente. Então a gente precisa educar pros pais, para a criação das meninas, é muito importante que o pai valorize a filha, que o pai romantize realmente, sabe? Ensina o que é amor, de forma que ela veja, cara, isso é amor. Porque na rua ela não vai aceitar nada menos que isso. E para os meninos, então, essa é a importância do pai, né? Sim, e é muito importante também que os pais ensinem as filhas sobre educação financeira cedo, para que elas não achem que elas precisam arrumar um marido para custear a vida dela. E a mesma coisa pro homem. Ele tem que aprender as coisas de casa, de uma vida normal, porque ele não vai casar, ele não é uma empregada. Né? Exato. E aí o cara casa, acha que mamãe tá ali pra fazer tudo o tempo todo, entendeu? A mulher entra no relacionamento, tá nem aí, ele que tem que fazer mesmo. Calma, gente, não é assim não. Vamos começar lá atrás, educando os nossos filhos, porque até aqui a geração, dizem que é a pior geração até hoje, diz que é a nossa, né? Mas eu ainda acredito. Eu acredito no amor, acredito que a gente pode fazer um mundo melhor a partir de nós, a partir das nossas atitudes. A gente não vai mudar o mundo, mas se a gente puder mudar o mundo de alguém, o nosso mundo dentro da nossa casa, já vai fazer uma grande diferença. E, na verdade, isso é uma reflexão... Que papo cabeça, hein? É uma reflexão que eu venho fazendo há muitos anos, na responsabilidade nossa, de pais, né? Porque uma criança, ela não nasce preconceituosa.
De jeito nenhum. Uma criança, ela não consegue, né? Ela não nasce violenta. Uma criança, ela aprende isso ela dentro do ambiente que ela vive e que ela convive. Então, se ela vê violência, ela vai ser violenta. Se ela vê abuso, ela vai abusar. Se ela vê preconceito, ela vai ser preconceituosa. Então, essa responsabilidade, essa culpa é nossa, de pais. Nós temos essa responsabilidade, nós podemos mudar isso ou não. Por isso que é tão importante quando você, pai, você, mãe, você escolhe a escola do seu filho, quando você acredita, quando essa escola tem os mesmos valores que você acredita, quando você quer realmente, né, o melhor para os seus filhos, que você também faça parte dessa construção. Não colocar só a responsabilidade na escola, né? Porque acontece muito isso. Ah, vai pra escola lá que aprende. Não, é dentro de casa. O exemplo é dentro de casa. A escola, ela vai escolarizar. Ela vai ajudar a família. Mas a responsabilidade, eu vou falar bem devagar ainda. A responsabilidade de criar, educar os filhos é dos pais. Exatamente. Né? Que isso seja muito bem claro. A escola está ali para ajudar. Eu, como educador, digo, a escola está ali para ajudar, para poder orientar, para poder dar suporte, mas a responsabilidade é da família. Tanto que a gente tem vários exemplos, né, como aquele filme Extraordinário que fala da situação que a criança vive e, na verdade, a motivação do preconceito e da dificuldade era justamente dos pais, né, que tirou, né, assim, quem assiste aquele filme tira como exemplo que o Fabiano está falando. A escola vai sempre lutar, mas se os pais não fizerem o dever de casa em casa, não adianta. Com certeza. Você acha, Leda, que o nosso país, o nosso estado, né, o nosso município hoje oferece esse suporte para essa mulher que sofre essa violência doméstica? Olha, tem aí o 180, né? Só que não é com a mesma força que deveria. Sabe? Ainda não chegamos ao que devemos. Fala, né? Como se fosse, vou falar porque eu tenho que falar. A mulher precisa sempre provar. Não, e quando a mulher vai na delegacia para dar queixa e o delegado faz com que a mulher se sinta culpada. Você saiu de casa para falar isso? Acontece muito, mas muito. E aí, quando chama o cara lá para poder falar, ele conta a versão dele, do bom moço, que é assim que ele é visto. E a mulher sai como louca. Aí ela vai lá pra quê? Se ninguém acredita nela. Infelizmente, a realidade é essa. Isso em papos anteriores aqui no programa, a gente já viu as próprias instituições do Estado. O próprio Estado, ele é muito ainda, assim, opressivo mesmo em relação às mulheres. Então, eles multiplicam, ao invés, né, de propor de trabalhar o que eles propõem, que é defender o cidadão, defender a cidadã, eles, muito pelo contrário, eles reforçam essa opressão, né? A Deise está falando que a mãe dela viveu 10 anos num relacionamento abusivo, sofreu todo tipo de violência e não foi fácil sair. Ela achava que o amava, mesmo tendo saído desse relacionamento há mais de 30 anos, ela ainda acredita que ele era o amor da vida dela. Ela até podia entender que aquilo era amor, né? Mas ela o amava, né? Ela tinha o sentimento dela, mas porque, na verdade, amor, isso não tá muito completei, distante. Né? Acredito que seja porque ele sempre dizia que fazia tudo aquilo por amor a ela. Olha a manipulação. Uma das frases mais clássicas. É verdade. Então aqui a galera tá comentando, o exemplo é dentro de casa, pai e mãe, exemplo de casa, mãe e pai ensina respeito ao próximo. O Herbert Rangel tá falando muito bom o tema de hoje. Ana Cristina, estou amando. O Pedro tá concordando aqui. Então, assim, gente, eu fico assim muito feliz com a opinião, né, com a participação de vocês. Saber que nós estamos aqui no sábado, mas não estamos sozinhos, estamos com vocês, trazendo um assunto que tem que ser debatido, tem que ser falado, sim. Nós temos que falar de violência, nós temos que falar de preconceito, nós temos que falar de racismo, nós temos que falar de todos os temas que precisam ser ensinados e a gente precisa falar, as pessoas precisam ser informadas, precisam ser orientadas. Então nós trouxemos hoje a Leda que viveu isso e sabe melhor do que todo mundo o que é passar e como sair disso. Sua filha tem quantos anos hoje? A minha filha, a mais velha, tem 15 e a do coração vai fazer 2. Mas a mais velha foi que viveu esse... Não. Ela acompanhou, não foi no casamento. Na verdade, assim, olha só, quando eu falo que a gente atrai o que a gente precisa tratado na gente. Quando eu fui casada com o pai da minha filha,
Eu vivi um relacionamento abusivo, só que eu não entendia que aquilo era abusivo. Porque muitas mulheres não sabem. Não acreditam. Não, é amor. Sabe? É o jeito dele de amar. É o jeito dele. É o jeito. Aceita, né? Costuma. E aí, quando eu comecei a perceber que o abuso estava se tornando, eu falei, epa, parou. Eu não aceitei, porque eu ainda era mais nova. Então, tipo assim, não quero. Só que passado esse tempo, não, agora se eu me envolver no relacionamento, eu vou fazer dar certo. Aí ela presenciou eu vivendo um relacionamento abusivo. E ela falava, mãe, pelo amor de Deus, não acredito que você tá passando por isso. E isso foi, eu falei, caramba, olha o exemplo que eu tô dando da minha filha. Acordar, né? Se ela achar que isso é normal, ela vai viver isso na vida dela. Não quero, tá errado. Aí eu parei, acordei. Entendeu? Tá vendo? Pra você que aí tá nos ouvindo, ainda é tempo de acordar, é tempo de se valorizar, é tempo de se amar, né? Antes, eu sempre digo isso, antes de amar qualquer pessoa, você precisa se amar. Antes de o respeito, né? Você vai ter o respeito pelas pessoas quando você se respeitar. Então não deixe que isso aconteça na sua vida, peça ajuda. Você sempre vai ter um amigo, uma amiga por perto, conversa, peça ajuda, mas não deixe isso acontecer na sua vida. Nós só temos uma vida. E agora na pandemia a gente parou para refletir mais, né? Como disse Fernando, como que é o lençol? Já esqueci a frase, como que é? Agora a minha frase fez porque eu queria fechar o programa com essa frase sua hoje. Agora a minha frase fez sentido, olha só. A vida é igual um lençol de elástico. Quando você ajeita de um lado, ela vai lá e solta do outro. Mas eu acredito que a vida é muito bonita, tem como se viver. A vida... Pode. Leda, então deixa a sua rede social também, né? Deixa a sua rede social, deixa uma mensagem pro pessoal que tá nos ouvindo, que a gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa. Bom, vocês me encontram lá no Instagram, ledamariana.gomes, tá? Eu tenho certeza que eu vou ter algo de valor para acrescentar na vida de vocês e a gente pode trocar essa ideia lá. Mas eu queria deixar um recado para as mulheres. Vocês merecem ser amadas. Não importa o quanto te fizeram achar que não. Você ainda vai esbarrar em alguém tão especial quanto você. Acreditem, não perca a esperança no amor, porque ele existe. Não ache que todo mundo vai fazer o mal para você que te fizeram. Seja a melhor pessoa que você puder ser e você vai atrair isso para sua vida. E quanto aos homens, os que maltratam suas mulheres, cuidado, porque amanhã pode ser tarde. Se você ainda tá com ela é porque ela te ama. Então dá valor agora, resgata agora e vai ser feliz. Essa é a minha mensagem para vocês aí. Muito obrigada pelo convite. Adorei, foi ótimo. Excelente o nosso papo. Então eu queria agradecer. Não agradecer não. Primeiro tem que soltar os ganhadores. Fala, bota meu nome lá, gente, pelo amor de Deus. Hoje ganhou o combo da 30 Burgueria, a Ana Cristina. A Ana Cristina ganhou o combo da 30 Burgueria. A Isabela Almeida ganhou o kit da Lara Doceria. E Amanda Peixoto, a caneca do nosso programa Papo Cabeça. Então, parabéns aí. Parabéns! 3 ganhadoras aí. Hoje foi só mulheres. Poderosas. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Nós tivemos hoje mais de 250 comentários. A gente fica muito feliz quando vocês participam com a gente. Isso nos revigora, isso nos traz esperança que estamos fazendo o certo, né? Que estamos aqui informando, que estamos trazendo assuntos importantes para o seu dia a dia e para o dia a dia da nossa sociedade. Grande abraço, grande final de semana. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Valeu. Aqui na Folha FM 98,3. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. 11:02 em Campos. O seu paladar merece e sabe diferenciar o que é bom. No Antônio Restaurante,